Nosso estudo hoje vai ser sobre Deus, sua natureza e manifestações, né? Ele tem muito a ver também com a introdução do livro, que é a parte que todo mundo tropeça, porque quem começa a ler o livro e começa pela introdução, ouve termos que nós nunca ouvimos, como Deus o Supremo, como o inqualificável, o qualificado. É difícil, logo no início, a gente entender. Mas, com o tempo, durante a leitura do livro, essas coisas vão ficando um pouquinho mais claras. Mas demora mesmo para a gente ter uma consciência de tudo, né? Então, hoje, nós vamos fazer o nosso terceiro estudo. Eu sugiro para quem está começando agora que, se puder, assista ao que é o livro de Urântia, que é importante ter a base. Assista o 2 também sobre a cosmologia, porque com base na cosmologia nós podemos fazer hoje esse estudo sobre a natureza e manifestação de Deus. E o que eu vou falar, o que nós vamos conversar hoje? Eu vou fazer um pequeno sumário da cosmologia para nós recordarmos o que foi conversado a semana passada. E vou discutir a origem de Deus, a criação da deidade, a criação da trindade, a ilha eterna do paraíso e Avona, as deidades, os níveis de realidade, Deus o cétuplo, os deuses em universo, os espíritos ajudantes da mente, influências espirituais ajudantes na mente humana, o ser supremo e o futuro da deidade. Então, vamos começar com o que nós falamos da cosmologia, né? Que nós falamos na semana passada, bem simples, nós conversamos que no centro de todo o universo tem uma ilha do paraíso, que é estacionária, que é o ponto focal de toda a manifestação existencial, que ao redor da ilha do paraíso nós temos o universo central e perfeito de Avona, onde há 1 bilhão de mundos habitados, e os seres de lá são a própria perfeição. Eles fazem a vontade do Pai por uma questão de nascer assim, né? Eles não sabem o que significa o bem e o mal. E ao redor, né, da Ilha do Paraíso de Avona, nós temos os 7 superuniversos que são experienciais, que diferem completamente deste universo aqui, porque aqui tudo é criado do zero. Uma coisa muito interessante, né? Assim, um tipo de uma brincadeira que você pode fazer é pensar assim, legal, se eu sou o pai, eu sou tudo, sou nada, eu tenho tudo em mim, como é que eu crio a experiência, né? Como é que o Pai Universal pensou em criar a experiência? E o que significa a experiência? Pelo que nós temos visto, pouco que o livro nos informa, exatamente não fazer a vontade dele. E como é que você cria seres que não fazem a vontade dele, sendo que ele é tudo? Então é curiosa essa pergunta quando você vê a Ilha do Paraíso, vê o universo central, vê os 7 superuniversos, fala como é que se cria a experiência, né? Nós vamos ver isso. E na parte exterior, nós temos 4 níveis externos ainda que estão em desenvolvimento. Então, isso daqui é o sumário do que nós vimos, do que se constitui o universo, né? Conhecido até então. E nós vimos que todo o nosso universo ele tem uma administração. Aqui é uma outra forma de ver, né? No centro nós temos a Ilha do Paraíso, é um corte no universo, os corpos, o Avona, e aqui os 7 superuniversos. E nós conversamos que um superuniverso ele está dividido em 10 setores maiores, cada setor maior está dividido em 100 setores menores, cada setor menor tem 100 superuniversos, cada universo tem 100 constelações, cada constelação contém 100 sistemas e cada sistema tem 1000 mundos habitados. Nós estamos no nosso sistema que a gente chama de solar, ou Monmátia, como fala o livro, e por enquanto nós temos 619 mundos habitados, não temos 1000, não está completo ainda, e 200 em desenvolvimento. E nós falamos da nossa localização, né? O nosso planeta Urântia está no superuniverso de Orvonton, que é o 7º superuniverso.
num setor maior chamado Splandon, num setor menor chamado Ensa, no universo local chamado Nébadon, dentro do sistema de Satânia, e Urântia nós estamos aqui. E o mais interessante que a administração do universo, você imagina que o Pai, né, através dos seus coligados, cria os universos experienciais. E o que ele precisa prover para esses universos experienciais? Administradores, ministradores que nos ensinam, né, que vêm nos ensinar realmente o que é fazer a vontade do Pai, como a gente caminha em direção ao paraíso. Mensageiros, vocês imaginam como? É só imaginar como é que esses universos se comunicam. Eles têm que ter comunicação. É que nem nós temos aqui no nosso planeta, você tem a internet, você tem a comunicação entre cidades, entre casas, entre continentes, também tem que ter mensageiros, né? Como é que há essa comunicação entre todos esses superuniversos e o Pai do paraíso, né? E a trindade do paraíso que coordena tudo isso? Tem juízes, que nem aqui no nosso planeta, que também julgam as causas quando não se tem clareza do que acontece lá, tem juízes que vão julgar, existem os ajudantes, os conselheiros, e obviamente que todo o universo, ele tem energia. Então tem os supervisores de circuitos da natureza física, energia, moroncial e espiritual. Então imaginem, né, que o potencial de planetas habitados nos 7 superuniversos é de 7 trilhões. O que não tem de seres na administração desse universo para ajudar esses seres humanos de origem animal a evoluírem em direção à Ilha do Paraíso. A primeira coisa que a gente pergunta, né, uma boa pergunta, obviamente, que faz parte da nossa curiosidade, é como é que surgiu a Ilha do Paraíso? Já que ela existe, como é que ela surgiu? Surgiu do nada? De onde ela veio? A segunda pergunta é, tá bom, surgiu a Ilha do Paraíso e como é que surgiu a Avona? Como é que a gente constrói 1 bilhão de mundos? Porque lá é construído, não é evolutivo, que nem acontece nos mundos do tempo e do espaço, que eles partem de uma nebulosa e cada planeta, os sóis todos, saem dela e se fazem. Eles se desenvolvem com o tempo. A Ilha do Paraíso e a Avona surgiram, por assim dizer. E como é que surgiram os universos? Como é que eles cresceram, né? Os 7 superuniversos ao redor de Avona e da Ilha do Paraíso. Então, nessa parte agora, eu vou falar de uma única vez do item 2 ao item 7, porque eles são juntos, não tem como separar isso daqui. A origem de Deus, a criação da deidade, a criação da trindade, a ilha eterna do paraíso e Avona, as deidades e os níveis de realidade. Tudo começa, e eu vou explicar isso que eu vou falar agora, eu vou explicar 2 vezes. Tá? De uma forma e depois vou passar para uma outra forma. O que o livro informa? Que existe um chamado Eu Sou. Que essa entidade chamada Eu Sou, que nós temos esse conceito também no nosso planeta, é uma deidade estática e absoluta. Quando o livro fala absoluto, é porque ela é tudo. Ela é simplesmente absoluta, não existe nada além dela. Nada, né? Contendo todo o potencial, veja, contendo todo o potencial de energia, matéria, espírito e mente. Então, é como se você tivesse uma semente. Ela tem todo o potencial dentro dela de se tornar uma árvore, de dar frutos, mas ela está simplesmente parada. Enquanto não for colocada na terra, simplesmente aquela semente não germina. E o que acontece com este Eu Sou, com essa deidade estática? Ela está sujeita à limitação da perfeição e absolutez. Então, é como se eu tivesse uma semente e nunca tivesse plantado essa semente. Ela não experienciou o crescimento, o que é ser colocada na terra e crescer como árvore e dar frutos. Essa é a melhor correlação. Você tem todo o potencial lá dentro, mas essa semente nunca foi plantada e nunca se experienciou
ela sabe que ela é uma árvore, mas ela não sabe o que é ser uma árvore em realidade. Ela sabe que ela tem o potencial de, mas não sabe o que é ser uma árvore, não sabe o que é ter frutos e não sabe qual é os percalços que ela encontraria ao tentar se desenvolver. Então, essa deidade é absolutamente estática. E o livro informa que a deidade, por ser estática, ela não tem a experiência, isto é, ela simplesmente não sabe. Quer dizer, ele sabe tudo, mas ela não, teoricamente, não tem o que se chama da experiência, né? Que é exatamente você plantar a semente no solo e deixar essa semente crescer. E no fundo essa experiência... Bom, então, primeiramente, o eu sou, eu vou transformar no oceano. Eu vou pôr o oceano porque fica algo mais visível do que deixar ele nessa forma escura aqui, porque o oceano a gente entende. A primeira coisa, quando você olha o oceano, ele tem pressão, ele tem água. Se você pegar um conta-gotas, uma gota deste oceano e voltar a esta gota para o oceano, você nunca mais vai pegar a mesma gota. Porque este oceano é uma massa, por si só, com todos os potenciais que ele pode ter, mas nada é diferenciado. Não há necessidade de meios de comunicação, porque ele é um todo. O que um sabe, todos sabem. Não há necessidade de alimento, porque ele em si se autossustenta, né? Então, com essa questão da falta de experiência, falta, né, um termo não muito correto, mas essa falta de experiência do pai, do eu sou, ele, por um ato de vontade, um ato da vontade dele, ele cria um corpo que se diferencia dentro deste oceano. Veja, eu sou o oceano, só que se eu pegar este círculo, tirar fora do oceano e jogar aí dentro, ele sempre vai ser o mesmo círculo, com o mesmo conteúdo de água que tem aí dentro. Então, o que significa isso? Isso daqui se personalizou. Desta massa informe que é esta água, a hora que eu crio por vontade um corpo, por assim dizer, eu me personalizo. Eu distingo, eu faço uma distinção do resto do oceano. Isso daqui é o chamado o Pai Universal. Bem, na verdade, é a primeira fonte centro, mas vamos deixar como Pai Universal é o primeiro pensamento. Este Pai, ele, por um processo de duplicação, me fugiu o nome correto, mas ele se projeta, ele mesmo, porque ele é único, ele se projeta naquilo que a gente chama o filho, o verbo, que é o som, que começa a ter ação, um movimento. A união, e quando ele projeta este verbo, imediatamente surge a Ilha do Paraíso. O que significa a Ilha do Paraíso? Dentro desta massa, que é o oceano, esta ilha significa um ponto qualquer no oceano onde eu começo a manifestação. Aonde é esse ponto? Qualquer. Não importa onde ele é, porque eu não tenho espaço, eu não tenho tempo, eu não tenho nada aqui. Então, aonde eu puser este ponto aqui, né, a Ilha do Paraíso, ele é o primeiro ponto da manifestação. Veja, o pai se diferenciou. Quando ele se projeta no filho, surge a Ilha do Paraíso, que é um ponto de apoio para começar a manifestação. Quando ele e o pai se unem ao filho, eles criam o terceiro elemento, que é o espírito infinito, a ação. E imediatamente, ao criar o espírito infinito, a ação, surge o quê? O universo perfeito de Avona, com 1 bilhão de mundos de perfeição e com seres perfeitos que fazem a vontade do Pai. Então veja como é esse processo. Eu crio uma personalidade, me personalizo no Filho Eterno, por isso que Jesus fala, quem me viu, viu o Pai, né? Porque o Pai se personaliza no Filho Eterno e ambos criam o Espírito Infinito. Então, a Ilha do Paraíso é o ponto de apoio e quando vem o Espírito, que é o Deus da ação, começa verdadeiramente a manifestação, e a primeira manifestação é o universo perfeito de Avona.
Aí você pode até perguntar, cara, mas surgiu isso num piscar de olhos? O livro diz que surgiu nem no piscar de olhos, foi mais rápido que isso. E a grande característica é que todos fazem a vontade do Pai. E aqui tem uma coisa curiosa, né? Porque se todos fazem a vontade do Pai, como é que eu crio a experiência? É exatamente fazer seres que não seguem a vontade do Pai. E mandar uma centelha do próprio Pai para fazer com que esses seres se voltem para a vontade do Pai. Então, para isso, esta realidade aqui é chamada existencial, e quando eu crio os universos de evolução no tempo e no espaço, o que eu estou fazendo? Eu estou criando a experiência. Então, se no existencial eu tenho tudo perfeito, eu crio esses seres também que estão, por assim dizer, dentro do próprio oceano, tá vendo? Eles todos estão dentro do oceano, quer dizer, eles continuam na essência. O que o Pai pensa, eles fazem. No experiencial é o contrário. Os seres que nascem aqui são circuitos eletroquímicos. Por isso que eles estão em branco e com esses circuitos todos aqui. Eles não sabem o que é fazer a vontade do Pai. Não se sabe o que é isso daqui. Esta é a experiência. E como é que o Pai sinaliza qual é a vontade dele? Ele sinaliza através dos chamados significados e valores do paraíso. Que tudo na vida tem um significado, a nossa mente é uma máquina de criar significados, e os valores do paraíso correspondem à escolha entre o bem e o mal. Enquanto os seres que são existencial, eles não sabem o que é a dualidade, nós, no experiencial, vivemos a dualidade. A gente toda hora está escolhendo entre o bem e o mal. E conforme você vai escolhendo entre o bem e o mal, e você escolhe o bem, você faz a vontade do Pai por uma decisão da vontade pessoal, e não porque você nasceu perfeita. E quando você faz a vontade do Pai por uma decisão pessoal, você vai se tingindo do Pai, desta perfeição do Pai. Por isso que esse daqui está ficando verde. Quanto mais eu faço a vontade do Pai, mais eu vou me tingindo com o que é o Pai. E isso daqui significa ser de perfeito como eu sou perfeito. Então, essa é a grande diferença. Aqui, eles nascem perfeitos, eles fazem a vontade do Pai, eles estão ligados à fonte. Aqui, no experiencial, nós não estamos ligados à fonte, e a forma de nós evoluirmos é exatamente fazer a vontade do Pai por uma decisão pessoal da escolha entre o bem e o mal. E aqui é chamado experiencial. E esse mundo experiencial, ele é dividido em 7 níveis. Primeiro, nós temos o domínio físico, onde nós estamos aqui no nosso planeta Terra ou Urântia. Nós temos um domínio moroncial, que é o meio do caminho entre o espiritual e o físico, que corresponde ao nosso universo, né, Nébado. Nós temos um domínio espiritual, que é quando a gente chega na parte do superuniverso. E temos um domínio da perfeição, que é exatamente quando a gente chega ao paraíso. E o que faz o Pai? Ele pega e manda seres daqui, seres descendentes para nos educar, como nós vimos, que são zilhões e zilhões, e nós somos seres ascendentes. Nós saímos de não saber o que fazer à vontade do Pai, nós saímos de uma condição animal para nos espiritualizarmos, chegarmos ao paraíso e cumprir o mandato do Pai, que é sede perfeito como eu sou perfeito. É essa a evolução. E o mais interessante é que, como nós nascemos como seres finitos, nós vamos chegar como seres perfeitos finitos, enquanto que o Pai é um ser perfeito infinito. Essa é a grande diferença. Legal? Daqui a pouquinho eu faço uma pausa, eu vou explicar isso de novo agora para vocês entenderem de outra forma. E aí e outra coisa importante da gente entender, porque em todo esta conformação que tem no universo,
O livro diz o seguinte, logo no começo, o 0 aqui, né, o 001 significa introdução, no próprio primeiro parágrafo, na própria introdução da introdução, e no parágrafo 1, ele fala assim, olha, nas mentes dos mortais de Urântia, este sendo o nome do vosso mundo, existe uma grande confusão a respeito dos significados de termos como Deus, divindade e deidade. Os seres humanos encontram-se mais confusos e inseguros ainda a respeito das relações entre as personalidades divinas, designada por esses diversos nomes. Então, é por isso que tem esse estudo agora, porque depois que você entende a cosmologia, nós temos que começar a entender quais seres que trabalham de forma descendente para materializar o mundo experiencial e ajudar os seres ascendentes a ir em direção à Ilha do Paraíso e ao Pai. Primeiro, o que significa deidade? Então, ele fala assim, na introdução, no item 1, no parágrafo 15. É fonte de tudo aquilo que é divino. A deidade é característica e invariavelmente divina. Mas nem tudo que é divino é deidade. Necessariamente, ainda que esteja coordenado com a deidade e tenha a tendência de estar em alguma fase em unidade com a deidade, espiritual, mental ou pessoalmente. Então, aquele início do Pai, do Filho e do Espírito, aquilo é deidade. Porque é a fonte de tudo que é divino. O que é a divindade? A divindade é uma qualidade característica, unificadora e coordenadora da deidade. Nós entendemos a divindade como verdade, beleza e bondade, que é exatamente esses significados e valores do paraíso. Verdade, beleza e bondade. Tá? É por aí que nós temos a nossa evolução. Ela encontra sua correspondência na personalidade, porque o Pai nos dá uma personalidade como amor, misericórdia e ministração. Lógico, o Pai é amor, ele tem misericórdia pela nossa condição, né? Pela nossa condição experimental, e ele ministra para que a gente possa chegar naqueles significados, valores. E ela é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania. Por quê? Porque o universo, a partir do instante que você tem livre-arbítrio, você tem que ter justiça, você tem diferenças de opiniões. Então, algo tem que legislar em termos de poder fazer com que a evolução aconteça, e tem que ter uma soberania que é alguém tem a palavra final. Alguém tem a vontade final desta evolução, e esse alguém é o Pai Universal. A divindade pode ser perfeita, completa, como nos níveis existenciais, é óbvio, né? E criadores da perfeição do paraíso. Pode ser imperfeita, como nos níveis experienciais e da criatura em evolução no tempo e no espaço. Uma divindade é o ser supremo, porque ela é imperfeita, ela está ainda se desenvolvendo nos níveis experienciais da criação. E Deus? Aquilo que a gente chama de Deus, que para nós é o máximo, que é o fim, é uma palavra símbolo que designa todas as personalizações da deidade. Então você pode falar que Jesus Cristo é Deus, você pode falar que o Filho é Deus, não importa, se você considera aquilo Deus, que a ministra divina é Deus, né? E pode ser usado para designar as personalizações diversas, coordenadas e subordinadas da deidade, como, por exemplo, os filhos criadores do paraíso, os pais do universo local. Tudo bem até aqui? Bom, vamos entender aquilo de outra forma? Qual é a origem de Deus? A causa primeira de todas as causas. Agora eu não vou pôr em relação ao oceano, mas colocar como este espaço absoluto. Então, o que o livro fala? A realidade, tal como compreendida pelos seres finitos, é parcial, relativa e vaga. Na tentativa de retratar a origem e a natureza da realidade universal, somos forçados a empregar a técnica do raciocínio tempo-espacial,
de modo a atingir o nível da mente finita. Portanto, muitos eventos simultâneos na eternidade devem ser apresentados em operações sequenciais. E aqui que tem uma coisa interessante, porque quando surge a Trindade, aquilo não é sequencial, aquilo surge tudo ao mesmo tempo. Só que para o nosso entendimento, a nossa mente entende operações sequenciais. Nós estamos no tempo, é um segundo atrás do outro, uma hora após a outra, um dia após o outro. Então, por isso que essa designação aqui, ela segue uma sequência lógica, né? E ele fala uma coisa interessantíssima, que o conceito do eu sou é uma concessão filosófica que fazemos à mente finita do homem para a criatura do espaço e do tempo. Todas as coisas devem ter começo, exceto apenas aquele incausado, a causa primeira das causas. Então, é uma concessão filosófica, porque o livro diz para nós que esse eu sou não existe, porque não existe registro antes da vinda da Trindade. E nem poderia ter, porque se era tudo eu sou, não teria como ter registro, não tinha manifestação, né? Então, eles falam que o eu sou é uma concessão filosófica, porque ninguém sabe o que aconteceu antes de ter a Trindade, e nem tem como saber mesmo. Então, digamos que o eu sou, né? Ele tem aquilo que eu comentei, contendo todo o potencial de energia, matéria, espírito e mente. E ele é conhecido como Nirakar Brahma no hinduísmo, Tao no taoísmo, Dhammakaya no budismo, Ein Sof na cabala. Ele é o tudo e é o nada. E ele está sujeito à limitação da perfeição e absoluteza. Este eu sou, por um ato, tendo em conta o modo como uma criatura tempo-espacial perceberia a origem e a diferenciação da realidade, o eterno infinito eu sou realizou a liberação da deidade, dos entraves que aprendiam a infinitude, por meio do livre-arbítrio. Veja, este infinito aqui, ele usou o livre-arbítrio. E essa separação da infinitude inqualificável produziu a primeira tensão divindade absoluta. Por que é inqualificável? Porque ele não está qualificado, né? Ele é uma massa, é aquela massa do oceano, não tem nenhuma qualidade, tem todas as qualidades e não tem nenhuma. É a semente em potencial. Então, o eu sou, por um ato de vontade, ele cria a primeira deidade, que ele chama lá de... Só um minutinho. Estela... Mike, quieto! Ele cria esta primeira ação, que é a deidade, que é a primeira fonte centro. Por um ato da vontade, ele se separa do todo e cria esta parte aqui. E isso daqui o livro chama como absoluto da deidade, Deus como autolimitado pela vontade pessoal. Por que é absoluto? Porque ele é o absoluto, ele é o máximo da deidade, porque ele se limitou e ele é o primeiro. Por isso que ele é o absoluto da deidade, por uma limitação própria e por ser o primeiro. E quando ele fala que produz a primeira tensão de divindade absoluta, é porque a hora que você cria um corpo, existe uma pressão de fora para dentro e uma pressão de dentro para fora. É que nem se você, quando você entra na água de uma piscina, você sente a pressão da água no seu corpo e o seu corpo contrabalança aquela pressão de fora para dentro, senão você explode. Então, esta é a tensão de divindade. O fato do eu sou se diferenciar numa deidade criou uma tensão que precisa ser resolvida de alguma forma, né? E, ao mesmo tempo que tem essa deidade, continua existindo potencial não manifestado. Continua existindo esse potencial manifestado, e ele chama no livro de absoluto inqualificável. Só um minutinho, por favor. É o absoluto inqualificável, que é o Deus como possibilidade sem fim, que é o próprio eu sou. Só que agora ele está separado por alguém que tem uma personalidade que é chamado de uma deidade. Então, houve, por assim dizer, uma quebra naquela estabilidade,
naquela paz, naquele oceano, houve uma quebra naquilo lá. De que forma? Um corpo se criou e se diferenciou daquele oceano. E quando esse absoluto inqualificável, esse absoluto da deidade, caso venha a se juntar novamente, volta o eu sou. Muito bem, e isso daqui chama-se o absoluto universal. A junção dos dois, este eu sou, né, quando ele se separa, foi dado o nome de absoluto universal. Então, o absoluto universal é composto pelo absoluto inqualificável e pelo absoluto da deidade. O absoluto inqualificável é todo o potencial manifestado. Essa deidade, quando se manifesta, ela se qualifica, né? Ela qualifica algum pedaço lá, ela põe um contorno nela mesma e se qualifica. Por isso você tem o absoluto inqualificável e qualificado. Muito bem. Esse primeira fonte centro, ele se desloca, né, por assim dizer, e se projeta no chamado Pai Universal. Este Pai Universal, por um ato de vontade, ele é uma personalidade, como nós vimos, né? O chamado Pai Universal, ele é uma personalidade. E ele se projeta a personalidade dele, a personalidade do Pai no Filho. E ele cria a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho Eterno. Quando esta personalidade do Pai, esse Pai Universal, personalidade, se junta com a personalidade do Pai no Filho, surge o Filho Eterno, que é o Espírito, e imediatamente vem a Ilha do Paraíso, que é a matéria, que é o primeiro ponto no espaço onde vai vir a manifestação. Quando o Pai se une ao Filho Eterno, surge o quê? O universo central de Avona. Antes de surgir os universos existenciais, né? Então, o universo central de Avona, mundos materiais habitados por seres espirituais, dotados de mente e personalidade perfeita. Isto é o início da criação, né? Sequencial no tempo. Sequencial no tempo. A ilha eterna do paraíso é a morada eterna da pessoa do Pai Universal. Então, aqui existe uma personalidade Pai Universal. Única criação fixa no espaço, fora do tempo e do espaço, óbvio. Porque dentro daquele oceano onde eu fixo o ponto, é aquele espaço que começa a contar, né? E o universo de Avona, que é o universo perfeito e eterno. E aí o livro nos informa que essa cronologia de eventos nunca existiu. O universo central de Avona e seus seres, bem como a Trindade, são eternos, infinitos e perfeitos. Chamaremos esse tipo de realidade de existencial. E o livro diz assim, que Deus é espírito em um sentido triplo. Ele, por si mesmo, é espírito. No seu filho, ele aparece como um espírito inqualificável, porque ele não está qualificado. No agente conjunto, como um espírito aliado da mente. E além dessas realidades espirituais, nós acreditamos discernir níveis de fenômenos espirituais experienciais, os espíritos do Ser Supremo, da Deidade Última e do Absoluto da Deidade, que são seres experienciais que estão sendo criados. Nós vamos ver mais para frente. O que é importante notar aqui é que ele fala, nós acreditamos discernir, o que significa que esses seres também não têm certeza de tudo isso. Que também eles não veem esses seres aqui como manifestados, porque eles estão em formação com base na experiência. E isso é muito bacana do livro, porque tem coisas que ele fala, olha, nós pensamos que seja assim, a gente não tem certeza. Então, nem eles têm certeza de muitas coisas quando se diz respeito ao mundo existencial, à manifestação do Espírito, à manifestação da Trindade. E ele fala que a terceira fonte centro, né, que é o Espírito Infinito, é representada no grande universo por um vasto conjunto de espíritos ministradores, mensageiros, mestres, juízes, ajudantes e conselheiros, juntamente com supervisores de certos circuitos de natureza física, moral e espiritual. Nem todos esses seres são personalidades.
principalmente os seres que cuidam da energia, né? No sentido estrito do termo. A personalidade do tipo das criaturas finitas, nós, é caracterizado por uma consciência subjetiva de si própria. Eu sei que eu tenho consciência, eu sou consciente que sou consciente. E uma reação objetiva ao circuito da personalidade do pai. Então, é isso aqui que a gente viu, sumarizando. Nós temos a ilha do paraíso, a trindade, e o mandado do pai, sede perfeito como eu sou perfeito. A partir dali, o pai, nós vamos ver mais para frente, através da sua projeção, ele acaba se manifestando nos 7 espíritos mestres, que, através do espírito infinito, do espírito infinito, ele manifesta toda a criação experiencial com tudo aquilo aqui, ó, administradores, ministradores, mensageiros, juízes e tudo mais. Tudo para fazer com que o seja perfeito como eu sou perfeito, faça com que esse próprio pai que manda sua centelha para os seres de origem animal, ganhe a experiência em evoluir esses seres até ser perfeito como o pai é perfeito de forma finita. Muito bem. Já puxaram os cabelos? Dúvidas? Todas as dúvidas do mundo. Pode falar. Alguém tem dúvida? Vai, coragem, pessoal. Também não entendo tudo, não. Também apanho. Eu começo, então, como sempre. Se ninguém começa, dá uma olhinha. Você sabe que eu tenho várias. Manda bala, Lucas. Vamos ver se eu souber responder. Vai ser um prazer. Eu estava enchendo o saco, no bom sentido, da Estela aqui, fazendo umas perguntinhas no privado dela. Eu queria só entender, eu entendi o ser finito, o ser infinito. O ser finito significa que em algum momento a nossa existência para, ou não tem nenhuma... Então, quando a gente chega ao paraíso, em Avona, né, ao paraíso, a gente se funde a Deus. Eu queria entender mais isso, se é possível. Tá bom. Nós vamos ver isso em detalhes nas próximas coisas, mas é assim. Nós somos criados, o pai, quando você tem um planeta experiencial e um ser nasce, ele te dá 2 coisas. Primeiro, a personalidade, que ela é diferente dessa personalidade da psicologia que a gente conhece. É este ser que te distingue, que é aquele centro que sai do eu sou, né, que é a personalidade, que é, olha, eu sou um ser diferente da gota do lado. Então, ele te dá uma personalidade. Essa personalidade é um presente do pai. Só que não adianta você se distinguir. Ele também tem que mandar formas de você poder, do fundo do poço, como é a matéria, onde é a matéria mais densa, elevar estes seres que estão neste fundo do poço até ele. E para isso ele manda uma centelha divina, chamada ajustador do pensamento, ou eu superior, para residir na nossa supramente, para nos guiar de acordo com os significados e valores do paraíso. É a decisão entre o bem e o mal. Quando você faz a decisão, você toma a decisão entre o bem e o mal aqui neste planeta, o teu ajustador constrói a sua alma, ou o seu corpo de luz, como algumas religiões conhecem. Esta alma é moroncial. Você lembra que nós temos o circuito físico e acima o moroncial. Então, quando você aqui no físico ganha um corpo através do sexo dos seus pais. Durante a vida, você constrói este corpo moroncial. Quando você morre, você assume este corpo que você construiu em vida. Entendeu a diferença? Só que você não é nada ainda. Você é um ser em desenvolvimento que tem uma alma. Você só vai se tornar espiritual no momento em que no próprio mundo das mansões, ou até em Jerusalém, você se fusiona com o ajustador. Há uma fusão desta alma com o ajustador do pensamento, que é o próprio corpo do pai. É isso que é incrível. O pai manda uma centelha dele
para se fusionar com um ser de origem animal que criou uma alma por uma decisão própria e ele se fusiona a isso. O que ele está fazendo, pai? Criando um corpo experiencial. Diferente de Avona, que eles nascem perfeitos, já fazem parte do corpo do pai, quando você vem para a matéria, ele cria um corpo experiencial, através da experiência que o próprio pai vem habitar num ser de origem animal para experienciar as coisas do mundo. Isto é, ele planta a semente, ele manda o espírito dele regar esta semente, para que esta semente efetivamente vire uma árvore, e depois ele se fusiona com aquilo e vai em direção ao paraíso. Você entendeu? É complicado, mas a gente vai entender mais para frente isso. A fusão acontece aqui. Aí depois acontece no mundo das mansões. Porque senão você não tem como passar para o mundo espiritual. E aí você vai ser educado em todo o processo do universo até chegar diante do Pai no paraíso. Entendi. Ficou claro ou confundiu mais, Lucas? Não. Sempre um pouco confuso, né, Damolim? Mas a gente está aí nessa luta para entender cada vez mais. Por isso que eu falei que hoje não é fácil. Das nações, né, Damolim, o 4? Eu esqueci, a gente falou semana passada. No sexto, geralmente você se fusiona, ou na Terra, né, que acontece você se fusionar aqui no planeta, desde que você tenha feito grandes, nossa, fugiu o termo, tenha feito grandes coisas espirituais, né? Você pode se fusionar aqui, que nem Elias, grandes obras. E Enoque. Isso, grandes obras espirituais. Ou senão você vai para os mundos das mansões exatamente corrigir todos os defeitos que você tem aqui, para depois poder se fusionar com o espírito. Uhum. Eu tenho uma pergunta. Fala, Marcos. Assim, você falou ali no início, a gente viu toda aquela, vamos chamar de criação original ali no paraíso, em Avona, né? E depois os superuniversos. Aquilo ali fica aparecendo assim, me parece assim, a gente tem para a gente poder entender aqui, nós temos um mundo material, um mundo físico propriamente dito, e ele é real, a gente enxerga, né? Planetas e tudo que tem no nosso entorno, e temos um mundo espiritual com os seus corpos, né? O nosso e as outras entidades que tem acima de nós. Essa criação toda, esse conjunto todo, ele aconteceu simultaneamente ou houve primeiro a criação física, material, e depois a... Como é que se deu isso? Ou isso é em outro momento? Vamos lembrar assim, que o paraíso Avona também é material, só que de uma outra vibração com outros elementos químicos. Sim. O paraíso Avona, eles surgiram. Tá. Surgiram. Ninguém tem histórico antes dele. É aquilo que eu falei. No Eu Sou, é tudo aquela massa de oceano. Não tem como ter histórico. Você não tem personalidades. Quando você vai para a criação, o Pai, por um ato de vontade, quando ele se manifesta, tudo aquilo acontece ao mesmo tempo. Ele vem com o filho, com o espírito, surge a ilha e Avona, ao mesmo tempo. É tudo instantâneo. Eu sei que é difícil entender, tá, eu me porque refiro a nossa mente é sequencial. O nosso lado agora. O nosso lado. Mas o nosso lado, a nossa parte aí, aqui. A partir do nosso lado, o que acontece? Você tem os chamados arquitetos do universo. E aí eles projetaram toda a parte experiencial. Por isso que eu brinquei no começo e falei assim, digamos que você seja Deus, como é que você criaria a experiência? Faça esse exercício. Como é que eu criaria a experiência? Se eu sei tudo, eu tenho tudo, como é que eu crio a experiência? Então, esses universos experienciais foram criados por arquitetos do universo e foram sendo desenvolvidos nos universos do tempo e do espaço de forma sequencial. No paraíso Avona não tem sequencial. Tudo bem? Sim, mais ou menos. A tua cara de dúvida, assim, eu vou até sair correndo. Não, eu tô viajando,
Então vai até a Avona e dá um oizinho para eles lá. Talvez eu queria saber se tem o começo da vida, está tudo formado, desde o universo até o planeta. Tá, não. O que acontece é assim, o livro informa que é uma coisa que a gente discute, né? Eu discuto. Quem já estudou um pouquinho mais fica discutindo e fala, cara, mas surgiu 1 bilhão de mundos assim no estalar de dedos. É muito para nossa cabeça, né? Mas surgiu. Quando você vem. Só que todos os modelos, e aí que é o ponto, você tem os arquitetos do universo no paraíso. Eles projetaram toda a existência, que nem você tem um arquiteto que projeta uma casa, projeta uma ponte, projeta uma cidade. Eles projetaram toda a experiência e como fazer a experiência. Então, tudo isso foi projetado por eles. E você tem todos esses modelos em Avona. Então, nós aqui do nosso planeta, quando o Michael veio fazer isso daqui, ele escolheu modelos já prontos de Avona. Isso daqui não é aleatório. Existe uma organização impressionante no universo. É que nem quando você projeta uma casa, você vai lá e escolhe. Você já sabe que tem tijolo, você já sabe que tem luminária, você já sabe que tem determinadas pias, porque alguém já deixou aquilo disponível para você fazer a casa. Então, esses arquitetos deixaram já tudo disponível, e os filhos criadores, quando saem para montar um universo, eles escolhem o padrão que eles querem para aquele universo, como se fosse na loja, fizesse a compra, olha, eu vou querer ser humano com este DNA, eu vou escolher planetas desta forma aqui, e eles põem para desenvolver isso no espaço. Desenvolver. Aí eles vão movimentar as energias e começa a ter toda essa movimentação energética que vão criar os sóis, vão criar os planetas, vão criar tudo isso. Tudo isso é criado evolutivamente, de forma evolucionária, não é que nem Paraíso e Avona que apareceu. Respondeu, Andréia? Então, quando o Michael, antes de fazer aqui, ele sentou com os universos e falou, me projeta meu universo. Pô, Michael, como é que você quer ter o universo? Olha, eu quero ele assim, eu quero fazer isso, eu quero dar mais liberdade para esses seres humanos. Ah, legal, vou escolher esse DNA, vou pegar isso daqui, o corpo vai ser assim, entendeu? É exatamente isso que foi feito lá. É igualzinho, cara. O que é em cima é embaixo, não tem diferença. Marcos, a Sandra, depois o João, depois o Alexandre tem pergunta. Fala, Sandra. Não dá para te ouvir, Sandra. Tá muda, Sandra, mas teu microfone está aberto, deve ser alguma coisa no teu fone. Ah, é a voz do silêncio. Sandra, tira o microfone e tenta falar pelo microfone do micro. Tira o teu... Agora você... Tira o fone. Agora fechou. Agora você fechou o teu som. Não. Não. Vai onde está mute, vai lá no coisa e põe para ele pegar no teu microfone, no teu fone aqui. Ou tira o fone, fica só com o do micro. Não, mas tira do computador. Desconecta do computador também. Não. Ela não ativou o áudio quando ela entrou. Talvez ela tenha que sair e entrar de novo ativando o áudio. Não dá para ouvir? Não. Põe aqui o fone. Fala para ela pôr o fone. Ela tem que desconectar o fone do computador. Não dá para ouvir, Sandra. Tá. Quem é o próximo a perguntar? O Gutenberg, enquanto ela mexe ali. Tira o fone desconecta o fone do computador, a tomadinha, e vê se funciona. Puxa o fiozinho igual esse aqui, ó. Puxa. Fala, Sandra. Não está funcionando. É o Gutenberg e depois o Alexandre, então. Fala, Gutenberg. Olá, Marcos. Boa noite. Deixa eu te falar. Quando você falou aí sobre o arquiteto, né, que já estava tudo feito e as pessoas vinham administrar sobre o mundo, eu já tinha essa ideia desde criança sobre isso. Ah, você tinha já essa ideia? Que legal, cara. Essa ideia desde criança, eu achava que era dessa forma. Entendeu? Mas ninguém nunca me ouvia. Eu acho assim que a gente às vezes percebe determinadas coisas
E causa um sofrimento o fato da gente não ter quem nos responda de verdade. É difícil mesmo. Pois sim, o que me traz sobre o livro é que eu tenho de todos que eu já passei, religiões, tudo, eu tenho uma afinidade muito grande, uma facilidade de entender quando eu estou lendo. Inclusive, a parte, eu estou no documento quinto aqui, né? Estou começando tudo de novo. Se eu tivesse continuado, eu acho que eu estaria terminado. E o que eu entendi na tradução, eu achei lindo como li a tradução do livro. Eu li 2 vezes e eu entendi. Impressionante. É porque, segundo a gente sabe, o ajustador imprime o livro na gente. E você está conseguindo acessar isso facilmente. Agora, Marcos, eu vou te contar uma coisa. Você é uma grande... Como é que eu posso dizer? Eu esperei muito no que você falava, entendeu? E é tanto que todas as suas palestras no YouTube, eu assisti todas. Eu tenho todas elas guardadas num grupo que eu criei só para mim, para colocar. Às vezes eu fico vendo todas as palestras. Mas sobre o universo que você falou, que é como os arquitetos vai lá, faz, ele vai lá e aplica e faz lá do nada. Isso eu já tinha esse entendimento desde quando eu era criança. Entendeu? E como eu me juntava com meus amigos de criança, eu tinha com 10 até 12, 13, 14 anos, a vida levava uma cartinha, porque a galera não gostava de me ouvir sobre isso. E eu já falava nisso também. Que legal, cara. Era isso que eu queria falar, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado. Quem é o próximo, Estela? O Alexandre. Oi, Alexandre. Oi, Marcos. Boa noite. Está me ouvindo bem? Absolutamente. Então, é o seguinte, Marcos, essa pergunta eu já estava aguardando para fazer na ocasião da aula do ajustador de pensamento. Mas, como foi mencionado hoje, eu vou fazer essa pergunta num nível que, se você achar melhor responder na aula do ajustador, fica à vontade, tá? Que é sobre a questão do que é fazer a vontade do Pai, porque isso, para mim, ainda está assim, muito vago, né? Porque a gente que está acostumado a receber influências de outros ensinamentos espirituais, ou por conviver com pessoas que são evangélicas e constantemente estão falando dessa questão de isso não era a vontade de Deus para sua vida, coisas do tipo, né? O que seria, dentro do livro de Urântia, essa questão, o que é o fazer a vontade do Pai trazendo para o nosso nível de realidade, né? De seres humanos imperfeitos, que estamos ainda na sua carreira ascendente, assim a gente espera. O que seria fazer essa vontade do Pai? É uma coisa assim que vai a um nível muito pessoal demais na nossa vida ou não, né? Então, fazer a vontade do Pai é simplesmente você tomar decisões morais, as mais elevadas que você puder. Eu vou fazer uma coisa, se vocês concordarem. Eu tenho uma apresentação sobre coisas, significados e valores que explica direitinho o que é fazer a vontade do Pai. Quando terminar essa série, eu faço essa 8ª apresentação. Porque lá você vai entender. Porque, Alexandre, fazer a vontade do Pai não é você sair na rua e perguntar, vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu vou dormir cedo ou vou dormir tarde? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver você fazer uma escolha entre o bem e o mal. Entre algo que realmente... Porque Deus é amor, Deus é bem. A gente tem que entender que o mal ele é materializado através das nossas ações. Por isso que se diz que o mal não é real. Ele é materializado quando você faz o mal. Do mesmo modo que você fazendo o bem, você também materializa este bem. Só que ao fazer o bem, você está construindo a sua alma. Essa é a diferença. Então, o livro diz muito claramente, se você está sendo guiado pelo Pai, a tua vida não vai ser fácil. Vai ser tomar decisões, decisões e decisões. Não é que você vai sentar numa esteira e falar, eu faço a vontade do Pai, estou aqui na esteira. Cara, você vai passar apertado.
Porque o pai, o ajustador quer construir a sua alma o melhor possível. Porque esse plano aqui, ele não é real. A realidade começa quando a gente morre e vai para o mundo das mansões. Aqui nós não somos nada, nós somos uma folha em branco. Olha os zilhões de seres que vêm para nos educar a escolher entre o bem e o mal e fazer a vontade do Pai. A Avona não precisa disso. Todos fazem a vontade do Pai, tanto é que o livro fala que eles têm uma certa inveja da gente, porque eles ficam curiosíssimos de saber, para saber, como é que essa história de não fazer a vontade do Pai, de fazer o que você quer. Entendeu? Eles têm essa curiosidade. Como nós vivemos na dualidade, nós decidimos ir em direção ao Pai por vontade própria, que é completamente diferente de Avona, onde eles vão para o Pai sem decisão própria. Eles não sabem o que é o mal. Essa é a diferença. Quando terminar, eu vou mostrar lá, porque aí vocês vão estar mais assim, dá para entender bem melhor o que é fazer a vontade do Pai. Não pense que essa fantasia, vou comer feijão com arroz, ou vou comer macarrão. Não é isso, pessoal, são decisões morais, decisões de vida, decisões de você não evitar, na hora do mal, não fazer o mal, se refrear e se segurar. É dominar a língua. É dominar principalmente a nossa língua. Jesus fala, é muito maior aquele que domina a própria língua do que aquele que conquista uma cidade. Isso é fazer a vontade do Pai. Então, por isso que a gente foge. A gente vai para a igreja, seja feita a tua vontade. Você chega na esquina, você é confrontado com uma dificuldade, você sai correndo. Porque você quer ficar no conforto. E fazer a vontade do Pai é exatamente ir lá e assumir risco e fazer as coisas acontecerem. Bom, acho que legal. Acho que Obrigado. a Sandra voltou o som, Sandra. Voltou o som, Sandra? Não. Alguém mais quer fazer pergunta? Senão eu vou continuar. Então vamos continuar, porque tem umas partes muito legais aí. Sandrinha ainda não voltou, Sandrinha. Escreve a pergunta, Sandra. É, boa ideia, escreve a pergunta, né? Escreve a pergunta, ele responde. Bom, vamos lá. Share screen. É pequena, essa apresentação não é grande, não, graças a Deus, porque é complicada. Vocês vão entender melhor agora quando a gente for caminhando, tá? Bom, agora, quais são os deuses em um universo? Então, a gente já conversou toda essa primeira parte aqui, e o que seriam esses deuses em um universo? Então, nós vimos que tem a primeira fonte centro, que é o Pai que se personifica e sai do eu sou, e isso daqui é o absoluto potencial não manifestado ainda. Ele só criou esse corpo aí. Logo em seguida vem o absoluto da deidade, que a gente viu, o absoluto universal e o absoluto inqualificável. Na realidade, quando isso se manifesta, isso daqui é quando ele sai do eu sou, né? Você tem uma diferenciação, aquilo que já está qualificado. Na realidade, o que acontece? Essa primeira fonte centro, ela é manifestada como Pai universal. Esse absoluto da deidade como Filho eterno. Esse absoluto universal como Espírito infinito. E o absoluto inqualificável, não qualificado, é a própria ilha do paraíso também. Qual é a origem da realidade? Isso daqui, a primeira fonte centro, o Pai universal, ela é pessoal. O absoluto da deidade com o Filho eterno é espiritual. O absoluto universal com o Espírito infinito é mental, porque quem nos cede a mente é o Espírito infinito. O Pai é o pensamento, né? O Filho é o Espírito e a mente é do Espírito infinito, é quem realiza. E a Ilha do Paraíso está totalmente ligado ao impessoal, que são as energias que mantêm esse universo. A gente esquece que tem energia da gravidade, tem o circuito da personalidade, tem o circuito do amor, tem o circuito da oração. Tudo é por circuitos que trabalham. Que nem nós temos a internet inconectada, temos os cabos de força. No universo também você tem circuitos que circulam por onde a informação passa. Por isso que eu digo, é tudo físico, pessoal. Pode ser em outras vibrações,
mas tudo é físico. Elas são manifestadas como personalidade, né? Porque o Pai se personalizou, ele se diferenciou do grande oceano. Ela aqui se manifesta como espírito, que é o que a gente busca, se manifesta como mente e se manifesta como matéria. E tudo isso daqui unido é a própria Trindade que, se unir de novo, volta ao Eu Sou. Então, da Trindade, você tem todas essas manifestações aqui, né? Isso daqui é o existencial. Por isso que eu pus aqui em cima, olha, existencial são todas essas manifestações que surgem do Eu Sou imediatamente, né? E são infinitas e eternas, enquanto que desta linha para baixo você tem o experiencial, que é a realidade física, a realidade moroncial, a realidade espiritual. Lembra, a gente jamais pode pular do físico para o espiritual. O moroncial é o meio do caminho, né? Uma criança não pode pular do pré-primário para a universidade. Então, esse ponto entre uma posição e outra, tem que haver sutilização das energias. Por isso que você sai da mais densa possível, que é a física, que são os planetas, passa por todo o universo local, onde você vai sutilizando a sua energia. Quando você se fusiona, você se torna realmente um espírito, e o espírito ganha uma personalidade. Então, você tem acesso às realidades espirituais no superuniverso. E aí, a partir, quando você chega em Avona para trilhar seu caminho até o paraíso, aí você vai ter uma educação realmente espiritualizada, e você vai se tornando cada vez um espírito mais elevado. Você vai chegar diante do Pai como espírito de 6º estágio, ainda faltando um estágio para se completar. E quem são esses filhos? Bom, primeiro, nós temos as personalidades da deidade, porque a gente viu que o Pai, ele disponibiliza um monte de seres para ajudar o desenvolvimento e para coordenar a existência. O Pai não está presente na existência, mas ele se aproxima através dessas manifestações. Primeiro, são as personalidades da deidade. Quem? O Ser Supremo, que é o ser experiencial, que está se formando com a experiência. O Pai está criando um corpo dele chamado Deus experiencial. O próximo são os 7 espíritos mestres, que a partir do espírito infinito coordenam todos os 7 superuniversos. Então, o livro fala, o Ser Supremo está alcançando a soberania dos 7 superuniversos por meio do serviço experiencial. Do mesmo modo que o Filho Criador experiencialmente conquista a soberania do seu universo local. Todavia, durante a idade atual de evolução incompleta do Supremo, porque ele, tudo que é experiência, está formando este corpo do Supremo. Os anciães dos dias proporcionam um supercontrole administrativo coordenado e perfeito dos universos em evolução do tempo e do espaço. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Da mesma forma, a interassociação que eu queria lembrar das trindades, né, da trindade, formam os 7 espíritos mestres, que a partir do espírito infinito, criam, né, são o ponto de criação dos 7 superuniversos. Então, parte da trindade, a interassociação entre o Pai e o Filho vai criar seres diferenciados, mas com o potencial deles, e os 7 espíritos mestres, que são esses 2 que nós vimos aqui. No primeiro nível da criação, nós vimos que o Ser Supremo não está formado. Então, ele não consegue administrar esses 7 superuniversos. Por isso, o Pai colocou o chamado anciães dos dias, que são quem gerenciam os superuniversos, eles são o CEO do superuniverso, enquanto o Ser Supremo não está totalmente formado. Ele está em formação. Da mesma forma que nós estamos criando a nossa alma, o Ser Supremo está criando a si próprio. E esses anciões dos dias, eles são juízes e administradores do superuniverso. Cada um é presidido por 3 anciões dos dias. Então, nós temos 21 anciões dos dias presidindo os 7 superuniversos.
Depois, outra personalidade da deidade, que está no 4º nível, que cria os universos locais, são os filhos criadores. Que Jesus, né, de Nazaré, o Micael de Nébadon, é um filho criador, tá? Então, são personalidades da deidade. Depois nós temos os governantes divinos. Quem são os governantes divinos? Que vêm também daqui de cima, são os perfeições dos dias, que coordenam os setores maiores, né? Juízes e administradores dos setores maiores, os recentes dos dias, que coordenam os setores menores. E por que eles importam para nós? Porque durante o nosso processo evolutivo, nós vamos sair do 7º nível e passar por todos esses níveis aqui, antes de ir para o paraíso, antes de ir para Vono. No 5º nível, nós temos os filhos Vorondandex, que coordenam as constelações, né, do qual, no 6º nível, nós temos os filhos Lanonandex, dos sistemas locais, os governantes dos sistemas, e aqui era Lúcifer, que se rebelou, né? E Kaligasha, que era o nosso príncipe também, que se rebelou, que era o nosso príncipe planetário. Então, nós temos, olha, as personalidades da deidade e os governantes divinos em cada um desses níveis da realidade do mundo manifestado. Quando você entra no mundo existencial, né? Aqui é o nível da aproximação pessoal da deidade com a criatura, os deuses de um universo, quer dizer, dentro de um universo, quem são esses deuses? Então, primeiro, o Pai Universal, ele, junto com o Filho Eterno e Espírito Infinito, cria os anciões dos dias que cuidam dos superuniversos. O Pai Universal, junto com o Filho Eterno, cria a 2ª pessoa da Trindade, que é o Filho, os criadores Micaéis, que é e essa 2ª pessoa da Trindade, o Filho Eterno, ele cria os filhos Micaéis. Depois, o Filho Eterno, junto ao Espírito Infinito, cria os chamados filhos magisteriais avonais, que são filhos que vêm educar quando um planeta está muito evoluído. O Pai manda esses filhos para esses planetas para elevar o nível de conhecimento e consciência cósmica desses planetas. E depois também temos os filhos instrutores da Trindade, os Dainais, que é só do Espírito Infinito. Os filhos Micaéis, né? O filho criador, ele cria um filho que vem para um universo local, e o Espírito Infinito manda uma companheira para esse filho criador. Jesus de Nazaré tem uma companheira, que é o nosso espírito materno do nosso universo. Quando eles se unem, a primeira criação deles é o chamado brilhante estrela matutino, que é o Gabriel, que é o gerente geral do nosso universo de Nébadon, tá? Daqui sai a ordem dos Melquisedeques, nós vamos passar pelas faculdades Melquisedeques, eles são educadores incríveis que tem no universo, que ajudam muito a administração e a educação do universo. Você tem a ordem dos Vorondandex, a ordem dos Lanonandex. Os 7 espíritos ajudantes da mente é uma criação do espírito materno. Nós vamos ver detalhes desses 7 espíritos ajudantes da mente já já. Aí nós temos os arcanjos, as serafins e as querubins. É porque todos os seres do espírito infinito são femininos. Então, não são anjos, são anjas. Só que não existe essa palavra em português, né? Então, aqui você vê que se o Pai criou toda aquela série de seres para administrar os universos, para administrar os superuniversos, dentro de um universo local, também esses filhos que vêm cuidar de um universo local, eles criam seres para que ajude ele a administrar o universo local. E essa daqui é a ordem de criação de alguns deles, porque são muitos, acreditem. Aí depois vem os portadores da vida, que implantam a vida nos planetas, e vem a ordem dos filhos materiais, que são Adão e Eva, que elevam, eles trazem o sangue violeta para o planeta para elevar o ser humano. Então, sumarizando, nós temos filhos Micaéis, cópias perfeitas do Filho Eterno,
criadores e governantes dos universos locais. Espírito Mãe é a Mãe Universal que se une a um filho Micael na aventura de criar um universo local. Filhos magisteriais abonais, ministros e juízes planetários, os magistrados dos reinos do espaço-tempo. Veja, eles não atuam paraíso avô, eles atuam na parte experiencial. Filhos instrutores da Trindade Dainais, educadores universais, permanecendo dedicados ao despertar espiritual e à orientação moral de todos os reinos. E aqui, esta orientação moral tem tudo a ver com a escolha entre o bem e o mal, com os significados e valores do paraíso. Os anciãos dos dias, que são juízes e administradores dos superuniversos, cada um é presidido por 3 anciães dos dias. O brilhante estrela matutino, que o nosso é o Gabriel, primogênito entre todas as criaturas nativas de um universo local, comandante executivo de universo. Tudo que o Micael precisa, o Gabriel executa. Depois nós temos a Ordem dos Filhos Materiais, Adão e Eva, que são elevadores biológicos das raças humanas, os portadores da vida, encarregados de elaborar a vida e levá-las a esferas planetárias, a Ordem dos Melquisedeques, primeira ordem de filhos divinos a aproximar-se perto bastante da vida da criatura inferior. Veja, todos esses seres, eles estão descendo de nível no universo para ficar próximo de nós. Funcionam diretamente no Ministério da Elevação dos Mortais. Governante dos Ordem dos Vorondandex, governantes das constelações, Ordem dos Lanonandex, governantes dos sistemas e planetas. Aí nós temos os arcanjos, né, dedicados ao trabalho de sobrevivência da criatura e à continuidade da carreira ascendente dos mortais do tempo e do espaço. Nós temos os serafins, as serafins, né, criadas para funcionar tanto no nível espiritual quanto no material. Veja que são filhos todos descendentes, cada vez chegando mais perto de nós. Os querubins as querubins e sanubins são trabalhadoras espirituais na rotina dos mundos individuais dos sistemas, e os 7 espíritos ajudantes da mente, que são os nossos instrutores do subconsciente. Olha a quantidade de seres que o Pai tem que enviar para que seja feito o mandato dele, sede perfeito como eu sou perfeito, para educar seres que não têm existência real, que são que nem Pinóquio, que eu brinco, eu faço uma correlação, nós somos que nem o Pinóquio, e o nosso ajustador é o Gepeto, que fica desejando que a gente realmente se torne espiritual, se fusione com ele e nós sejamos espíritos. E aí ele diz o seguinte, que a divindade é inteligível pela criatura como verdade, beleza e bondade. Ela encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração. E ela é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e sabedoria. Bom, a hora que você lê essa frase, ela é linda. Ela tem toda o sumário da evolução experiencial. Mas ler a frase por si só é difícil você entender o que significa tudo isso em termos cósmicos. Então, tem uma figura aqui muito interessante, e a frase está repetida aqui embaixo, que vai fazer com que a gente talvez entenda um pouco melhor toda essa ministração e toda esta função após essa função tanto da Trindade como do mundo experiencial. Então, a gente viu que nós temos a primeira fonte centro, né? E a primeira fonte centro era constituída do Pai e do infinito, que é o inqualificável, que continua lá, nós vimos isso daqui. Esse Pai, ele diz respeito às realidades pessoais, porque o Pai, ele dá a personalidade, então é pessoal, e o infinito diz respeito às realidades impessoais, diz respeito a toda energia e a todo o controle dos 7 superuniversos. A realidade, o Pai, como realidade pessoal, ele se projeta no Filho Eterno, que é o Espírito, que é a segunda pessoa da Trindade, e ao mesmo tempo que ele se projeta aqui, surge, que nós vimos lá,
a Ilha do Paraíso. E a Ilha do Paraíso ela está relativa à energia e matéria. Tudo desemboca em quem? No espírito infinito, que é o ator conjunto, que é a mente, que é quem vai materializar o pensamento do Pai na voz do Filho e na ação através da mente. Então, ó, primeira fonte centro é dividida entre personalidade e o absoluto inqualificável, que não está qualificado, que é o infinito. Realidades pessoais de personalidade, o Pai se personaliza no Filho, que é espírito. O infinito surge a Ilha do Paraíso, que são realidades impessoais, energia, matéria. E aqui surge o espírito infinito, que é o ator conjunto, que é a mente. E ele que vai fazer o quê? Tá. Aí nós vimos na frase lá, ele fala assim, olha, a divindade é inteligível pela criatura como... ela encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração. Tá aqui, ó. Amor, misericórdia, ministração. Ela é inteligível pela criatura e ela é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania. Por que justiça? Porque tem que ser neutra, justiça do universo. O poder também está ligado à energia, não é só poder, mas está ligado à energia e à soberania disso daqui. Então, olha o que a frase está dizendo, tanto da parte pessoal como da parte impessoal. E, obviamente, que nós entendemos isso como criatura, como bondade, beleza e verdade. E nós temos para isso a ministração, temos a mente, né? Temos a ministração e a justiça, que nos conduz para a verdade. Obviamente que é a expressão divina. Qual é que é a expressão divina de tudo isso daqui, nos nossos mundos? É a vontade de Deus, que é o amor, a misericórdia, o ministério, que está correlacionado à personalidade, que são os valores do Espírito. Olha os valores do Espírito aqui. Guardem isso que vai ser importante para a nossa próxima, a outra conversa. Qual é a natureza de Deus? Ela é verdade, beleza e bondade. A gente compreende a criatura assim. Por que que ela é bondade? Porque nós escolhemos entre o bem e o mal. Por que que ela é beleza? Porque a Ilha do Paraíso é uma beleza. E toda a criação, esta criação toda é uma beleza. E por que é a verdade? Porque é a verdade do próprio Pai do Paraíso que espalha para todos os universos. E nós significamos isso na nossa mente. A nossa mente, ela entende, né, o significado das coisas, pode ser como verdade, beleza e vontade, que é a base da nossa evolução. E a lei de Deus, que é a justiça, energia e soberania, revelada nos níveis impessoais, são as realidades cósmicas. Então, essa pequena frase que a gente leu aqui, ela pode ser feita ilustrativamente dessa forma. E aqui dá para entender o que é o Pai, como é que age o Espírito Infinito e quais são os valores do universo que a gente está seguindo. A vontade de Deus, a natureza de Deus e a lei de Deus. Dúvidas? Ficou clara essa última figura? Bem mais explicativo, realmente. Deu para entender um pouco mais? É difícil, eu não estou dizendo que é simples, né? Isso daqui faz parte, isso puxa a nossa mente. Eu falei eu falei para vocês trazerem pente, porque vocês vão puxar o cabelo durante a apresentação, porque faz parte, não é brincadeira. Mas isso daqui dá um senso. Não se preocupe se não entendam, se vocês não entendem totalmente, mas já dá um senso do que é e ajuda muito quando você está lendo o livro, né? Alguma dúvida nessa parte? O João quer perguntar depois o Lucas. O Gutenberg, é que eu chamo ele de João. Rapaz, eu acho que no meu entendimento é o seguinte, que tudo que você falou é perfeito. A questão é que nós não estamos acostumados,
de ter uma palestra bem elaborada como esta, através deste livro que surgiu. Nós estamos acostumados àquele nascimento de Jesus, papai, mamãe, igreja, rezar, Ave Maria, benção papai, benção mamãe. Então, é um costume que nós temos. Então, como surgiu um livro desse, com essa explicação dessa, é lógico que a nossa mente fica pequena para isso, né? Um tempo nós temos um entendimento, mas eu tenho esse entendimento. Pouquinho, mas eu tenho. Eu não tenho muita dúvida sobre isso, sobre essa palestra, sobre o livro, não. Essa é a minha visão. Então, por isso que um dos objetivos do livro, que nós discutimos na aula passada, é elevar a consciência cósmica. Porque realmente não tem uma religião no planeta que fale, ou filosofia que fale tudo isso para nós e nos apresente dessa forma. Nada. Então, realmente, nós estamos vendo algo diferente que nós temos que internalizar aos poucos. E, para mim, os gráficos ajudam muito, mas a gente tem que internalizar isso aos poucos, porque não é simples. A pergunta que o Alexandre fez é correta, todo mundo se faz. O que é fazer a vontade do Pai? Não é esse mimimi emocional que a gente passa, isso eu garanto para vocês. É algo muito mais maduro, que nós vamos ver depois isso daí. O Lucas? O Lucas, depois o Glauber. Marcos, é bem complexo, né? Para mim, a aula passada, nossa, eu fiquei processando. Depois eu tive sonhos com planetas. Foi uma puta de uma viagem, cara. Fiquei pensando isso uns 3 dias, assim, absurdo. Até comentei com o Tarsis, que é um dos meus amigos que estão aqui, que eu falei, nossa, a aula deu uma mexida comigo, fiquei me questionando bastante coisa, tal, né? Ainda tem algumas coisas que eu me questiono, obviamente, né? Tô aqui nessa briga interna para evoluir, aprender, entender o conceito, desconstruir muita coisa que eu já tinha construído do espiritismo, de outros caminhos que eu já busquei na vida, né? Eu queria fazer uma pergunta de algo que, para mim, eu não entendi muito bem. Você falou na aula passada, você falou na primeira aula, você falou na aula passada e ainda assim não ficou muito claro para mim. Você falou que o nosso planeta, ele está, entre aspas, abandonado, porque o senhor do nosso planeta, o coordenador, abandonou. Isso era Adão? Não, assim. Eu misturei ali. Pode explicar de novo? Ele não está abandonado, ele está isolado. Tem 37 planetas no nosso sistema isolados devido à rebelião do príncipe planetário. 37 planetas. Quem foi? Caligástia. Quem se rebelou foi Lúcifer, né, que era o governante do nosso sistema, e que teria 1000 planetas, deve ter 1000 planetas habitados. Lúcifer se rebelou e 37 planetas aderiram à rebelião. Então, como uma célula cancerígena, ele é isolado. O que é ser isolado? Ele está sendo gerenciado, ele está sendo extremamente cuidado. Foi até que eu coloquei que ele é gerenciado com tanto amor, que é como se fosse o único que tem no universo. Mas nós estamos desligados dos circuitos cósmicos, porque todo o universo tem um circuito. Digamos assim, tem uma rede de televisão, entre aspas, né? Você tem lugares onde você vai ter informações sobre todo o universo, tudo que está acontecendo a partir do mundo das mansões. E nós não estamos tendo essa informação, não está tendo esse tráfego visível desses seres que vêm aqui olhar e gerenciar. Porque os próprios planetas isolam para evitar que outros sejam contaminados. É que nem uma doença. Então, quando Lúcifer for finalmente julgado, e não se sabe quando, nós vamos sair dessa quarentena. Nós estamos de quarentena, que nem na pandemia nós estamos de quarentena cósmica. Nós e mais 36 planetas no nosso sistema. Tá? Então foi uma rebelião. O que fez Lúcifer? Ele negou o Pai Universal. Ele disse que o Pai Universal não existia. Essa é a rebelião de Lúcifer. Ele negou que... E se o Pai Universal não existe, essa criação, cara, acaba, desmonta tudo.
Desmonta, simplesmente desmonta tudo. Mas E onde que Marcos, entraria Adão ali, que você tinha dito? Não, o Adão, que Eu não faz o lembro seguinte, o muito Adão, do que eles você são elevadores biológicos, você viu? Eles trazem o sangue violeta para se miscigenar com os seres humanos. E é este sangue violeta que permite com que a gente atinja níveis espirituais. Eu falei, tudo é físico. Precisa ser implantado esse sangue na gente para a gente poder ir para o nível espiritual. E aí ele também nos abandonou, entre aspas. Não, ele não abandonou, ele teve uma falha, que depois a gente explica a falha da Eva e do Adão, né, e aí eles foram tirados do planeta. O Tarsis é o espírito que mora dentro da gente, mas é o espírito ajudante da mente. O primeiro circuito, o espírito que a gente tem é o da intuição, que todo mundo sabe, que é uma percepção rápida, instinto e reflexos, senso de direção e outros dons autoconservadores. Foi desenvolvido muito no reino animal e nós utilizamos hoje o nosso instinto, né? De repente você vê uma coisa e fala, cara, não vou lá e está acontecendo algum problema. Isso é a tua intuição. O segundo espírito é o da compreensão. O que nós estamos fazendo aqui é ter compreensão de um ensinamento. Então tem um espírito que nos ajuda nesta compreensão, que é coordenação do conhecimento e associação de ideias espontâneas e raciocínio rápido. Conforme eu falo, vocês rapidamente processam, já pensam outras coisas, já comparam com aquilo que vocês acreditam que está dentro do banco de dados de vocês, do aprendizado de toda a vida, e chegam a uma conclusão. Olha, acredito, não acredito, está certo, está errado, preciso pensar. Então, aqui é o espírito da compreensão que está agindo. O espírito da coragem, que é fidelidade, a base de aquisição do caráter e raiz intelectual, da fibra moral e da bravura espiritual. Veja, onde falhou Lúcifer? Na coragem, na fidelidade. Você pode fazer muitas coisas no universo, pode errar muito, mas se você não é fiel, o bicho pega. E principalmente na aquisição da coragem, é ter coragem de fazer a coisa certa. O espírito do conhecimento, que é a curiosidade, né? Principalmente a base da ciência, né? A mãe da aventura e da descoberta, o espírito científico. O espírito do conselho, que é o impulso social, o dom da cooperação com a espécie, porque o homem não é um ser social por natureza, ele é um ser gregário, mas ele não é um ser social, ele tem que aprender isso. E tudo isso daqui foi desenvolvido no reino animal, antes de vir os seres humanos, e obviamente que nós herdamos, por ter um corpo animal, nós herdamos todo esse desenvolvimento. É exatamente por isso que num planeta ele começa com a vida do zero. Eles plantam o plasma no oceano e de lá começa o desenvolvimento, vem a primeira alga, depois subitamente vem os animais invertebrados, aí vem os peixes, aí vem o primeiro réptil que vem para a natureza. Cara, é um processo de desenvolvimento de bilhões de anos. Então, tudo isso foi testado e foi trabalhado no reino animal e nós compartilhamos. Quando surgem os primeiros seres humanos volitivos, dos símios, que nem nós vimos, e somente humanos, eles têm o quê? O espírito da adoração, que é o impulso religioso. E o espírito da adoração é o que distingue o animal ao qual está associado das criaturas sem alma, mas com dotação mental. É o que nos distingue do animal, né? É o ser humano que pode adorar ao Pai. E adorar não é essa adoração como a gente vê por artista de televisão, é diferente. E o espírito da sabedoria é o espírito coordenador e articulador do trabalho de todos os outros, quer dizer, ele gerencia todos esses outros espíritos. Utiliza da coordenação em toda a sua experiência passada e oportunidades presentes para a conquista da totalidade. Corresponde ao segredo do impulso inato das criaturas de mente, o qual inicia e mantém o programa prático efetivo da escala ascendente da existência. Está aqui. Ele que nos puxa também para esse impulso que vocês estão tendo aqui, de assistir isso daqui, de pensar, de buscar, é o espírito da sabedoria, que está estimulando vocês junto com o ajustador do pensamento. E há uma coisa super curiosa aqui, né? Vocês conhecem isso daqui? O que é a esfinge, se não isso?
a parte animal, que tem os 5 espíritos, né, que nós foi desenvolvido, e a cabeça, que tem o espírito da adoração, o espírito da sabedoria, e mais o ajustador do pensamento, que nos ajuda a caminhar em direção ao infinito, ao Pai universal. Então, isso daqui é o experiencial. Olha que tudo isso daqui, pessoal, é construído. Se você olhar seu corpo e falar, mas como é que eu sei isso? Como é que eu sei aquilo outro? Porque Deus, os arquitetos do universo, os portadores da vida, proveram isso para a gente. Esses elementos aqui de conhecimento, de coragem, de compreensão, tudo isso são circuitos que nós temos dentro da gente para que a gente possa desenvolver a nossa alma e escolher o bem, né? Escolher entre o bem e o mal. É fantástico isso daqui. E fora isso, nós temos, então aqui, ó, as influências espirituais. Primeiro, espíritos ajudantes da mente, que a origem é do espírito materno do universo local. O que ele faz? Influencia desde mentes primitivas e animais até mentes na mais alta escala evolucionária. Auxilia na vida incentivando a adaptação ao ambiente e desafios crescentes. Veja que ele é fundamental para a gente sobreviver nos planetas, né? Fonte dos reflexos e anseios não ensináveis da mente. O que é não ensinável? A digestão, o batimento cardíaco, a circulação do sangue, tudo isso está programado dentro da gente. O espírito materno, que é o circuito espiritual da ministra divina, que é a companheira do Micael. Todas as mentes estão conectadas ao circuito do Espírito Santo, que a gente conhece aqui como Espírito Santo. Provê ministração inspiracional e ajuda na aceitação da presença do Pai. Aqui que é o desenvolvimento da fé. Ajuda na ministração inspiracional e ajuda na aceitação da presença do Pai, o desenvolvimento da fé. Atua expandindo o ponto de vista humano na ética, religião e espiritualidade. Provê o conhecimento e entendimento de impulsos divinos. Aí nós temos o espírito residente, o ajustador do pensamento nosso eu interno. Qual é a origem? É o fragmento pré-pessoal do Pai Universal, vivendo na mente do homem. Ele representa a presença pessoal do Pai Universal para o indivíduo. Permite o nascimento da alma, que é o verdadeiro eu eterno, incentivamente a alma a alcançar em níveis cada vez mais altos de perfeição e escolha, trabalha na mente humana fazendo nascer novos valores eternos e espirituais. Lembra que eu falei? Nós temos que seguir o caminho dos valores e significados do paraíso. Quem trabalha a nossa mente para que a gente chegue lá? Como é que o Gutenberg diz assim, puxa vida, mas eu já sabia isso desde criança. Por um acaso, ele já está tendo acesso a esse trabalho de impressão, na minha opinião, que o ajustador faz. Não é gratuito isso. O ajustador está trabalhando para que ele perceba isso. Tem o espírito da verdade, qual é a origem? A influência do espírito de um filho auto-outorgado e do Pai Universal. De quem foi o filho auto-outorgado aqui? Foi Micael de Nébadon, Jesus Cristo. Cada alma recebe o espírito da verdade de acordo com o amor à verdade e a capacidade de captar as realidades espirituais. Se não tem o espírito da verdade no planeta, a gente não sabe qual é a verdade, né? Porque fica toda nas pressuposições dos significados que a nossa mente cria. É a mesma coisa, o espírito da verdade ajuda a gente também a entender o livro de Urântia, que se ele é uma revelação de fato, ele eleva a nossa consciência e esse espírito ajuda com que nós tenhamos esse entendimento. Primariamente responsável pela revelação da natureza, espírito do Pai e do caráter do Filho. Junto com o Espírito Santo, ajuda a interpretar e reconciliar influências espirituais. Então, todo mundo que está em crise, por causa, descobri o livro de Urântia, eu estudei tantas religiões e não é nada disso, apesar que o livro de Urântia se diz como uma bênção para todas as religiões, esse espírito da verdade é que vai fazer com que você, com o tempo, entenda e capte em cada religião a verdade que ela tem e que te é útil, e que é útil para você, para a sua evolução. E por último, tem o guardião do destino, que é um serafim. Ele está interessado em promover decisões com valores espirituais na mente humana, através do ambiente social, ético e moral dos seres humanos. O livro comenta
informa que se você realmente se puser à disposição de um serafim, e você precisa ter coragem para isso, ele realmente vai te criar uma alma maravilhosa, porque ele vai te pôr em situações atrás de situações. Né? Você precisa ter muita coragem para estar sendo guiado por um serafim, porque não é brincadeira. E aí, olha que interessante, né? O que diz o livro? Estamos plenamente cientes das dificuldades dessa nossa missão. Reconhecemos a impossibilidade que é transcrever plenamente a linguagem dos conceitos da divindade e da eternidade por meio de símbolos de uma língua e com os conceitos finitos da mente mortal. Sabemos, porém, que na mente humana reside um fragmento de Deus e que com a alma humana permanece o espírito da verdade. E sabemos também que todas essas forças espirituais conspiram no sentido de tornar o homem material apto a captar a realidade dos valores espirituais e compreender a filosofia dos significados do universo. E com certeza ainda maior, sabemos que esses espíritos da divina presença são capazes de prestar assistência ao homem na tarefa de apropriação espiritual de toda a verdade que contribui para a elevação da realidade em contínuo progresso da experiência religiosa pessoal, a consciência de Deus. Veja, pessoal, nós temos tudo dentro de nós para podermos seguir esse caminho. Foi exatamente o que nós vimos. Graças ao Espírito da Verdade, ao ajustador do pensamento, os serafins, os anjos, todos eles estão nos fazendo evoluir. Aí você pode perguntar, mas espera aí, cara, por que, que esses seres que já são divinos vêm aqui para baixo para trabalhar com seres animais? Primeiro que tem uma centelha divina dentro de nós, e eles não têm. Segundo, que a evolução deles depende do serviço. Toda a evolução do universo depende do serviço ao próximo. Né? Porque o Pai se doa, nós também temos que nos doar. E aqui explica direitinho, resume o que a gente conversou hoje. E para terminar, que é importante a gente entender o que está acontecendo, porque no começo eu falei que Deus, o eu sou, ele não tinha, entre aspas, a experiência, né? Então, ele está criando um Deus espacial, um Deus que cresce pela experiência. Por isso que algumas religiões orientais você ouve falar que Deus está em manifestação, que Deus está em crescimento. E é exatamente o Ser Supremo. Então, o campo de crescimento experiencial da deidade é através do grande universo da matéria, através da mente cósmica, que é a mente, e através da trindade do espírito, do paraíso, que é o espírito. Isso daqui significa a evolução experiencial no tempo e no espaço. E quem está sendo criado com isso é o Ser Supremo, é o Deus da experiência. Segundo a informação, o eu sou não tem experiência, então ele está criando essa experiência e isso está se tornando num Deus, que é o nosso Deus, que é o Deus da experiência. O Ser Supremo está alcançando a soberania dos 7 superuniversos por meio do serviço experiencial, do mesmo modo que o Filho Criador experiencialmente conquista a soberania do seu universo local. Isso daqui é a supra-alma da criação. Nós estamos criando a nossa alma, o Ser Supremo é a supra-alma da criação. No campo humano tem o mesmo paralelo, igual. Se nós temos o grande universo, a matéria, nós temos o corpo humano, que é a matéria. Nós temos os espíritos ajudantes da mente na mente. Nós temos o ajustador do pensamento no espírito. Veja, aqui é a trindade, a mente cósmica e o grande universo. Aqui é o corpo humano, os espíritos ajudantes da mente e o ajustador do pensamento. Através da evolução experiencial no tempo e espaço, nós criamos a alma humana, que é quem, depois que tudo que se morre, que se vai para o mundo das mansões, é o corpo que você vai assumir para continuar a sua evolução. Olha o paralelo, é a mesma coisa. Tá vendo? É exatamente a mesma coisa. Então, esse centro da deidade experiencia a experiência
através do ser humano e do próprio desenvolvimento do universo. Bom, no futuro, o que vai acontecer, né? Primeiro, nós vimos que aqui tem a deidade existencial, que é a deidade que está aqui no paraíso Avona. Quando você lê no livro, né, que a primeira deidade experiencial em factualização, este é o Ser Supremo, que é o que, através desses universos, superuniversos, está se criando. Quando você vem para o mundo, quando você vem para o espaço exterior, nós temos 4 níveis de espaço exterior, está a segunda deidade experiencial em realização, factualização e realização, que é chamado Deus o Último. Então, veja, aqui nesses 7 superuniversos está se criando o Ser Supremo. Quando houver vida na parte exterior do universo, vai ser criado o chamado Deus o Último, e a junção desses dois vai ser chamada de deidade experiencial, o Deus Absoluto. Isto daqui é a experiência que a gente tem conhecimento e que o livro de Urântia nos informa. Por ora, nós estamos aqui nesta primeira deidade existencial. Quando nós chegarmos a finalitores, provavelmente a gente vai trabalhar aqui para o Deus o Último, na segunda deidade experiencial, e quando tudo isso estiver pronto, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente só sabe que tem o Deus Absoluto que foi formado e que tem a experiência agora. Em outras palavras, o eu sou, através do corpo existencial e da trindade, né? Ele está criando o quê? Um corpo experiencial com o Deus Absoluto, o Ser Supremo e o Deus o Último. É isso. Vamos pular da... Ficou claro ou ficou mais escuro? Essa é a experiência, pessoal. Esse silêncio, a gente aproveita e já ora. Vocês conseguiram entender alguma coisa? Assim, deu para ter uma noção do que é a grandiosidade de tudo isso? A beleza que é a criação do Pai? Por isso que a beleza faz parte da verdade, beleza e bondade. Porque isso tem uma beleza por trás impressionante.